Boa noite, seu João! Boa noite, professor. Tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. E Vossa Senhoria, tá bem? Estou bem, graças ao Senhor. Ai, que bom. É apostila ou é bloco hoje? Professor, os dois. Mas vamos para o bloco primeiro. Por favor. Então vai. M2, 60. M2, 60. Isso. Ah, tá. Questão 22. Pronto, está aí, ó. Isso. Professor, assim, eu queria entender, era assim, essa questão desse defeito no aspecto, porque assim, porque uma ele está pouco polarizado e está com a resistência muito alta. Beleza, aí você vai avaliar as quedas de tensões no Q2 e tudo, aí você vê que o desenho está com fuga, né? Porque a queda de tensão na base está muito baixa. Agora, assim, o que eu não estou entendendo é porque, assim, por que é que uma fuga no Q2 ele polariza o Q2? Tipo o seguinte, porque no meu pensamento era tipo, se eu tenho uma fuga, se eu tenho uma fuga, eu vou baixar a queda de tensão ali, né, no Q2, e eu deveria aumentar, eu deveria, no caso, aumentar a resistência interna no Q2. Mas aí não, aí no caso, pelo que aconteceu, aumentou a polarização. Sim. E aí é isso que eu estou com dificuldade de entender. Vamos lá. Aqui nós estamos dizendo que o emissor do transistor tem que ter 5,4 volts, certo? Sim, senhor. Sim, senhor. E a base, para que ele seja polarizado, tem que ter quanto? 6. Isso, 6 volts. Que legal. Então, peraí. Se eu aumentar a tensão de base, ou tender a aumentar, o que você acha que vai acontecer com a corrente circulando aqui? Vai aumentar. Isso, maravilha. Mas, se eu abaixar essa tensão, manter essa e abaixar essa tensão, o que você acha que vai acontecer com a corrente circulando aqui? Vai aumentar. Isso. Pronto, você já respondeu. Também vai aumentar. Se vai aumentar, mais corrente você tem aqui. E aí eu desvio a polarização, cai essa tensão de coletor aqui. Se eu abaixar essa, eu aumento a polarização. Se eu aumentar essa, eu também aumento a polarização. Mas assim, professor, porque fica 0,6 e 1, assim, porque tipo assim, tá acompanhando, né? Beleza, eu baixei, mas acompanhei. Mas isso faz com que aumente, isso é que está sendo a minha dificuldade. Porque ele continua com 0,6 tá, isso não deveria estabilizar, não? Não, de forma nenhuma. Aqui, ó, tem 1,2, certo? Isso. Acompanhou, como você falou, só que essa tensão caiu muito. Opa, se caiu muito, você está tendo uma maior polarização. E a tensão de coletor vai cair mesmo, não tem como não cair. Agora, olha a lógica, olha, vamos lá. A tensão aqui na saída de 9 caiu para 3. 3 volts, eu tenho aqui um resistor, outro resistor, outro resistor. Sendo que não tem valores, mas não importa. Se aqui fosse 5,4, que é o que deveria haver, e aqui fosse 6, você concorda que a tensão aqui em cima tinha que ser mais alta? Por exemplo, 12. No caso 9, né? De acordo com a questão. Considerando que é tudo igual aqui. Isso. Você concorda que aqui vai dar 6? Isso, sim. Bom, isso aqui tem 5,4, polariza o transistor, esse aqui. Mas polariza mais ou menos. Agora, à medida que eu vou aproximando esse emissor da massa, menor resistência, circula maior corrente.
e abaixa essa tensão. É que você está olhando um diodo, 0,6, né? Mas na verdade é como aqui se fosse uma resistência e eu estou diminuindo, criando uma maior corrente por aqui. Mas é uma resistência mesmo? Claro, é uma resistência, é uma fuga do Zener. Coincidentemente ficou com 0,6, mas não importa. Aqui tem uma resistência que é baixa, que está levando esse emissor aqui, ó, bem perto da massa. Circula uma forte corrente, abaixando aqui para 1,2 e olha só, dando 3 volts aqui na saída. É isso aí. Certo, deixa eu ver. Ah, tá certo. Depois eu vou aumentar aí. Obrigado, professor. Depois. Vou. Não, eu tô dizendo que depois eu vou pensar nisso com mais calma, mas eu realmente não estava vendo isso como uma resistência. Aí, como a resistência, como ela é baixa, quando for fazer uma resistência paralela, consequentemente vai baixar, né, a queda de tensão. Vamos dizer que esse diodo entrou em curto. Aqui, qual é a tensão desse ponto aqui? O diodo Zero. Zero. Peraí, se aqui tem um diodo, quanto fica aqui? 0,6. 0,6, ou seja, mais corrente ainda circulando por aqui. Mais desvio de corrente por aqui. Tá certo. Então, obrigado, professor. Entendeu? Tá certo. Eu agradeço, professor. Professor, antes de ir para a apostila, eu queria pedir um favor ao senhor. Se a gente... Eu estava vendo aqui a questão de um circuito daquele LM7805, rapaz. É tipo assim, é modo 1, mas eu tô apanhando para entender. Ele tá entendendo que é tipo um divisor de tensão, mas não estou conseguindo entender a lógica do divisor de tensão daquele datasheet que eu passei pro senhor. Eu posso passar de novo pro senhor? Fala. É aqui. Armazenamento interno. Vou bem rapidinho aqui. Ah, você vai me passar pelo... Tá. Isso. Será que não tá? Aqui tá. É o LM340, não? Isso. Tá aqui. Tô passando pro senhor agora. Já vou abrir. Pronto, acabei de passar. Já tô abrindo ele, já abri. Já tinha lá no seu... Isso. Tá abrindo ainda aqui, peraí. Seria a página 15. 15? Só tem 12 aqui? 15? Só tem 12 páginas? Seria a 15. Deixa eu ver. É que eu tô vendo aqui. Na página como é que se chama? Do... 13. É a figura 21. Tem mais, sim. Aqui tá dizendo que são 12, mas não são, não. Figura 15. Não, antes um pouquinho, ó. Antes um pouquinho, né? Desce? Daí. Não, senhor. Na página, ó, sobe mais uma. Isso. O senhor vê a figura 21? Sim. Figura 21. Sei. Eu fiquei sem entender eu sei que isso assim é modo 1, mas o professor eu fiquei sem entender, porque assim, a saída dele, o ground dele tá no meio do divisor resistiu. Sim, não tem problema. Aí assim, como é que vai ser a lógica da saída? Porque tipo, eu vou dar um exemplo, a entrada é 10. O output é 5, mas pelo que eu sei é 5, entre o output e o ground. Sim. Aí assim, como é que a saída, como é que a saída aí vai ser variável de acordo com esse divisor resistiu? É isso que eu tô assim muito... Tá, vamos lá. Vamos dizer que aqui entra 10 e aqui sai 5. Beleza? Sim. Aqui sai 5 se tiver na massa. Quando você desconecta a massa, essa tensão aqui tende a subir, certo?
Certo. Se ela for para 2 volts, aqui acrescenta mais 2 volts, ou seja, 7 volts. Porque antes estava esperando que fosse 0. E aí dá os 5. Calma aí, professor, como é que é? Aí eu apaguei. Aqui não é massa, o normal? Isso. Isso. Entra 10, sai 5 se aqui for massa. Mas Certo. aí eu estou elevando, ó, eu estou criando um divisor de tensão e estou colocando aqui 2 volts. Se eu estou colocando 2 volts aqui, eu estou 2 volts acima do potencial massa. Ou seja, deveria ser 5. Mas como eu subi 2 aqui, vai subir também 2 na saída, que vai entendi, dar 7 volts. entendi. Sim, certo e tal. Então a relação... Então assim, a relação do R1 eu travo em 5 volts, aí a relação deles... vou encontrar a relação deles e aí eu, no caso, vou dividir de acordo com a relação aí que eu vou aumentando se é 2 volts, 1 volt. Isso. Se você colocar aqui, ó, aqui o potenciômetro, volta a dar 0. Então a tensão mínima é 5 e fica em 5. Certo. Mas se esse resistor aqui for, por exemplo, 3 vezes maior que esse, e se eu colocar aqui para baixo, o que vai acontecer? Você vai ter uma tensão aqui, vamos dizer que, vamos aumentar um pouquinho mais aqui, 20. Vamos dizer que eu coloquei aqui, a relação aqui sempre será 5 volts. Bom, uma vez, então 3 vezes aqui, 15, vai dar 20. Ah, que legal. Por que eu estou falando que a relação sempre é 5? Lembra que entre esse ponto e esse vai dar 5 volts de saída, estabilizado. Entendeu? Então a queda aqui é de 5. Então aqui se é 3 vezes, se esse R2, eu virei para baixo, é 3 vezes maior que esse, então vai dar 15 volts de queda, 5 volts de queda, total 20 volts. É claro que não dá 20, eu tenho que colocar um pouquinho mais, 22, 23, 24 para dar os 20. Mas entendeu como é que é? Mais ou menos isso. Entendi, agora você agradeço mesmo. Agora que você explicou, eu entendi. Rapaz, eu agradeço, professor. Assim, eu realmente estava com difícil, eu não estava conseguindo ver isso daí. Certo. Entendendo? E aí, não, outra coisa, eu ia pedir ao senhor em relação ao 22. Não, eu vou descendo, subindo por isso. O 22. Que aí, assim, nesse caso aqui, ele diz que é um 22? circuito, né? Esse aqui? Isso. Aí no caso tem uma queda de tensão nesse resistor da frente, e aí fica um divisor de tensão com o LM7205, na verdade esse aqui, esse resistor é para diminuir o aquecimento do circuito integrado. Por exemplo, aqui você entra com 20, aqui você sai, um exemplo, né, com 10, e aqui você sai com 5. Só fica 5 de queda. Ou seja, se ele dá 1 ampere, é 5 watts de dissipação de potência. A maioria fica aqui. Entendeu? Por isso está colocando esse resistor aqui na entrada para que esse resistor aqueça mais do que o próprio circuito integrado. E ele consegue manter a estabilização de tensão em 5 volts bonitinho na saída. Tá certo. Então quer dizer que o cálculo desse resistor vai ser considerando a corrente de 1 ampere, né? Você... Aí eu vou fazendo aí um divisor de tensão. Você, se está entrando 20 e está circulando 1 ampere, você vai ter que, peraí, aqui ficou 10 volts. 1 ampere, então é 10 ohms. Legal. Aí eu coloco 10, cai aqui para 10. O resultado é que aqui sai 5 bonitinho e aqui no integrado ele sofre menos aquecimento. Entendeu? Maravilha, professor. E o 23, aqui é o... Imagina se eu colocasse 20 volts direto aqui. Ele ficaria com 15 volts pegando fogo, né? Entendeu? Isso. O que mais? Pronto. Professor, e em relação ao 23, assim, porque eu acho muito estranho, assim, porque isso é um regulador, né? Essa estrutura aqui. Só que, assim, normalmente, o senhor tem um resistor primeiro e depois o Zen, né?
Agora, assim, essa estrutura aí, quando está indo o Zener, ele está recebendo a corrente, tipo assim, indo para a base. Isso daí não... Então, assim, é o Zener que está controlando, nesse sentido, é o Zener que está controlando a corrente de base, é? Não, não é o Zener que vai controlar a corrente de base. Mas, vamos ver aqui o que vai acontecer. Aqui ele está considerando aqui, você tem um Zener, mesma coisa, 20 volts, ele está querendo colocar aqui 10, ou vamos colocar aqui mais 8, vai, 8 para sair 5. Tá, então aqui eu coloco um Zener que dá praticamente 8,6 para 20, ele é de aproximadamente 12 volts, né? Isso. 12 volts. E aí eu estou deixando a tensão ficar mais baixa aqui, 12 volts, polarizando esse transistor. É claro que esse resistor auxilia na polarização. O problema é que você tem razão. A corrente aqui tende a ser muito alta, não há limite, hein? E é claro que isso aí vai acabar gerando algum problema. Mas você tem aqui uma estabilização legal de tensão. 20 menos 12 dá 8, 8 dá 8,4 aqui na saída, beleza. Dá para polarizar. Deixa eu ver se é possível ter uma corrente muito alta. Por aqui eu tenho uma corrente alta, que vem por aqui. Esse aqui é só uma somatória. É a base diretamente no Zener. É base emissor. Tá, evita ruído, legal. Funciona. 28,4 e o Zener, tá. Funciona assim. E como é que esse resistor ele auxilia na polarização? Esse resistor apenas determina que se a tensão aqui cair bastante, eu perco o 0,6 aqui de diferença. Se eu perder esse 0,6 de diferença, eu não polarizo mais o transistor, entendeu? E aí eu tenho uma diminuição muito... isso aqui, ó. Uma alta tensão de entrada implementada com transistor, é isso mesmo. Então, se eu tenho aqui uma tensão alta, bem maior que isso aqui, o Zener vai polarizar, legal. E esse resistor, se essa tensão cai, o que vai acontecer? E aí eu não tenho mais queda entre base e emissor, de 0,6. E aí eu não polarizo esse transistor, evitando aqui que eu jogue uma tensão muito baixa entre ripple e eu possa aqui criar ripple para saída. Mas porque, ó, tá vendo que ele está entre base e emissor? Então ele está esperando aí que eu tenha mais que 0,6 para poder realmente polarizar o transistor. E para isso eu tenho que ter uma tensão relativamente mais alta aqui na entrada mesmo. Tá bom? Tá certo. Ô, professor, obrigado. Muito obrigado mesmo. João Luiz, uma excelente noite para você. Igualmente, professor. Fica com Deus. Boa noite. Até mais. E aí, gostou desse vídeo? Sabia que leva de 10 a 15 anos para um estudante aplicado se tornar um especialista em análise de defeitos e projetos? E daqueles que começam a estudar, poucos conseguem chegar lá. Isso se deve ao ensino convencional de eletrônica, que é voltada a cálculos mentais complexos e sem nenhuma preparação para análise de defeitos. Estudando na CTA, você poderá obter a condição de especialista entre 8 a 16 meses, a partir de um treinamento intensivo com uma lógica simples e objetiva aplicada à eletrônica. E especificamente, nesta aula, você acompanhou e pôde notar que nossos estudantes trabalham com a ferramenta PBL, Problem Based Learning, ou aprendizado baseado em problemas ou defeitos, o que aumenta consideravelmente o interesse e resultado dos envolvidos.
E a CTA foi a primeira no mundo a introduzir essa técnica na área de eletrônica já em 1985. Também você deve ter notado que essas aulas de reforço são baseadas nos exercícios dos blocos, onde há milhares de questionamentos que configuram a ferramenta RBL, Repetition Based Learning, ou aprendizado baseado em repetição, que lhe garante aproveitamento médio de 95%. Esta ferramenta de retenção das informações foi introduzida no ano de 2002 e até hoje somos a única escola a aplicar o sistema. Além de diferenciais tão grandes, a CTA direciona seus estudantes para o mercado de trabalho através dos rankings de módulos, quando enviam as questões respondidas dos blocos, ou no ranking geral, quando fazem as avaliações finais de cada módulo. Desta forma, centenas de empresas ficam monitorando seus possíveis colaboradores, tornando o ranking da Escola CTA Eletrônica o maior portal de empregos da área. Mas caso nosso estudante esteja longe dos maiores centros onde essas grandes empresas estão, ainda terá o programa Change to Success, onde a CTA intermedia o contato do estudante de grande performance que está em uma cidade pequena com uma empresa localizada em grandes centros. E se você já é empreendedor, os rankings te abrem novas perspectivas de negócios e parcerias, o que pode ampliar ainda mais sua área de atuação e promover ganhos ainda maiores. E já pensou estar preparado e ser um dos melhores nas Olimpíadas de Análise de Defeitos que ocorrem de 6 em 6 meses? Enfim, a CTA Eletrônica possui um ensino único no mundo e acessível a você em língua portuguesa. Então não perca mais tempo. Vem para a CTA Eletrônica, o ensino definitivo.